Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 454, Sinais dos Tempos, capítulo 18, a Gênese. Dando sequência na questão de número 23. Todos terão por divisa caridade, fraternidade, benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Será que é fácil? Benevolência para com todos. É fácil. Desde que nós aprendamos a nos colocar no lugar do nosso próximo. Enquanto não aprendemos, é óbvio que ignoramos o nosso próximo. E é preciso entender que o nosso próximo não encontra-se na pessoa apenas humana. Respeitamos todos aqueles que diferente pensam, porque é um direito do ser em processo de evolução. Por exemplo, meu ser humano, o meu próximo, é apenas você humano. Nós respeitamos. Mas não podemos deixar de esclarecer que o meu próximo encontra-se à minha volta, desde o mineral, o vegetal, o animal, a flora, a fauna, a biodiversidade. Nós somos responsáveis, sim, pelo equilíbrio da natureza de Deus. Não temos o direito de causar tumulto na natureza de Deus. E quando é que causamos tumulto na natureza de Deus? Quando ignoramos que tudo representa meu próximo, nosso próximo. Eu não tenho direito de destruir todos os minérios existentes na Terra. Desenfreadamente, sem disciplina, sem responsabilidade, a não ser os órgãos competentes, responsáveis pelo equilíbrio da biodiversidade, que a si mesmo eles não destroem, ao mesmo tempo que usufruem do minério, eles reconstroem a natureza em outro departamento, em outras áreas. Eu não tenho o direito de destruir todo o vegetal da terra, por excesso de egoísmo, de orgulho.
Eu não tenho o direito de destruir todo o reino animal que existe na face da terra, por excesso de orgulho e de egoísmo. E quanto a humanidade tem sofrido, de certa forma, o efeito da própria irresponsabilidade, da indisciplina, da má, vamos dizer, de certa forma, do mau manejo, de não manejar o manejo do compromisso, da responsabilidade, da indisciplina, da falta de conhecimento. A humanidade tem sofrido a repercussão, de alguma forma, tem sofrido pela indisciplina, pela irresponsabilidade, pela imprudência. A destruição das matas, das fontes, dos rios, são todos os nossos semelhantes. Reinos e mais reinos, os quais todos nós dependemos uns dos outros no processo evolutivo que nos encontramos. Então devemos olhar para todos os reinos da mesma forma como nós olhamos para um ser humano que encontra-se à nossa volta. Destrói-se a camada de ozônio para você ver o que acontece com a Terra. Destrói-se a camada de ozônio, finda-se o ciclo das geleiras, o excesso de tsunamis, terremoto, maremoto, tufões e por aí em diante. O homem, como já tivemos oportunidade de dizer algumas vezes, ele traz dentro de si, com todo respeito, o inferno e o céu. E, de certa forma, ele desfruta daquele que ele o sustenta. Sustente, conserve o céu no teu íntimo, para você ver que vida digna, exemplar terás. Então, é a meta para que tende, evidentemente, a humanidade. Esse o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio as há de realizar. É lógico, devido aos sistemas. Então ela ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas. Os idealistas,
os idealizadores de novos sistemas progressistas em se tratando do progresso moral, em se tratando-se do bem, que por enquanto ainda todos esses encontram-se uma grande resistência devido ao excesso do egoísmo, porque infelizmente visam ainda na Terra as cifras, visam-se na Terra o dinheiro, se esquecendo que é necessário a disciplina, é necessário, de certa forma, saber administrar. Todos nós devemos aprender a administrar tudo que temos, nunca permitindo que as coisas à nossa volta nos sobreponham ao ponto de nos sobrecarregar, de nos iludibriar, de nos enganar, por aí em diante. Por isso que muitas pessoas se perdem. Muitos seres dizem assim: a riqueza financeira é uma prova, não deixa de ser. É uma prova terrível àquele espírito indisciplinado, àquele espírito irresponsável. Contrário àquele espírito disciplinado, àquele espírito responsável. Porque se não fosse o dinheiro, tenha certeza de que vou acabar de dizer, nem na questão progresso intelecto, progresso moral, de ambas as partes, não haveria na Terra progresso de forma nenhuma. É necessário o dinheiro, é necessário essa distribuição entre as classes que dependem uns dos outros. Porque se não fosse os empresários hoje, o que seria da humanidade? Calma lá. Se não fosse os funcionários, os empregados, que seria dos empresários? Uns ajudando uns aos outros. Então, com todo respeito, amaldiçoado o primitivo, o irresponsável, o indisciplinado, e não o dinheiro. Porque o mesmo dinheiro que se compra uma arma de fogo é o mesmo dinheiro que se compra uma cesta básica. Então depende do indivíduo e não do dinheiro. O dinheiro é apenas um apêndice. O dinheiro é apenas um apêndice.
do progresso e do não progresso. Quando todos nós nos conscientizarmos disso, viveremos melhor. Aceitaremos as provas e as expiações com mais dignidade. Então, a humanidade, esse o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio há de realizar. Ela ensaia, ela tateia, mas é detida por muitas resistências ativas, por muitos sistemas ativos. É necessário a persistência, a luta, nunca a desistência. Tens um sonho? Sim. Erga a fronte, arregace a manga e vai à luta. Mas me sinto único, me sinto sozinha em meio a todo o sistema. É óbvio que este meu sonho, ele não frutificará. É óbvio que esse meu sonho será sepultado, aterrado pelos sistemas. E qual o problema? Pelo menos prove para si própria ou para si próprio. Para que veio? Para que se encontra no corpo físico. Assim, estarás provando a si mesmo para onde irás. Nunca desanimando. Ou pela força de inércia dos preconceitos. Quantos preconceitos! E devemos nos preocupar com os preconceitos, principalmente das crenças estacionárias e refratárias, das crenças estacionárias e refratárias, sistemas estacionários e refratários que absorvem, que guardam tudo para si, prejudicando o progresso moral e até mesmo o progresso intelectual, o progresso social, o progresso econômico, o progresso psíquico, socioeconômico no seio da humanidade. Tens conhecimento de algum progresso? Tenho. Exemplifique. Busque um megafone e anuncie ao mundo quais os teus sonhos. Não se importando com a sociedade,
com os sistemas, com as crenças, com as castas, com as etnias. Não abjures o Cristo, exemplificando. Das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Refratárias ao progresso. Quantos sistemas existem na atualidade 2023 que são a favor da questão estacionária, refratária ao progresso, principalmente moral, da alma, do espírito que se encontra no corpo físico e também na erraticidade. Por que também na erraticidade? Porque o progresso na erraticidade carece do progresso físico, para que os arquitetos siderais possam transferir para o plano físico todos os projetos arquitetados no plano espiritual. Por isso, se o progresso não ocorre, se o progresso não acontece no plano físico, impossível os arquitetos siderais transferir para o meio físico todo o projeto por eles elaborados. Faz-se-lhe mister vencer tais resistências. Faz-se necessário vencer todas as resistências. E essa será a obra da nova geração, a geração nova. Mas é preciso não nos esquecer que uma boa parte dessa geração nova na Terra, no corpo físico, através da reencarnação, já se encontra. Apenas para consolar o teu coração, em 100% da geração nova, 5% da geração nova já se encontram no corpo físico através da reencarnação. Até lá, pelo ano de 2400, sabemos que 100% de todos esses terão mergulhado no corpo físico através das reencarnações. Mas esse tempo todo é óbvio. Nós temos que agradecer a Deus ainda, porque o tempo encontra-se a nosso favor, a favor do Criador. Deus não se preocupa com o tempo. Nosso Senhor Jesus Cristo, muito menos. Os seres em processo de evolução é quem deve se preocupar em hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Porque satura a situação em que a humanidade se encontra. É estressante, é cansativo. Quem acompanhar o curso atual das coisas reconhecerá que tudo
parece predestinado a lhe abrir caminho, ela terá por si a dupla força do número e das ideias e do crescimento à experiência do passado. Então, esta geração, ela terá por si a dupla força do número. Com o decorrer do tempo, a tendência é que os seres idealistas, esses seres que têm chegado à Terra com projetos divinos, se juntem e se formem corpos sólidos, capazes de lutar através dos fatos contra todas as leis arcaicas e faraônicas que presente se faz até o ano de 2023. Quem viver, verá. Quem viver, desfrutará de todo esse processo. Até o próximo vídeo.